Libertadores. Ontem a gente falou muito sobre Vélez e Flamengo. No dia anterior, sobre o Palmeiras e o Atlético Paranaense, a vitória do Atlético sobre o Palmeiras lá em Curitiba. E temos algumas notícias hoje sobre Flamengo, né, PVC? Porque o Lázaro hoje acabou sendo vendido, até foi uma surpresa para mim essa venda do Lázaro. Acho que tudo aconteceu muito rápido. O Lázaro foi vendido para o Almeria, né, da Espanha, um time que hoje está na primeira divisão. Já levou o Kaique e Léo Batistão. Exatamente, levou o Kaique, Léo Batistão do Santos. O Lázaro foi vendido por 7 milhões de euros, por 70% dos direitos econômicos do jogador. Então o Flamengo fica com 30%, preserva 30% e vende 70%. Foi uma boa? Foi um bom negócio? Eu não acho. A gente discutiu muito o Verón, quando o Verón saiu do Palmeiras, e muita gente achou o preço baixo. Na época eu nem achei o preço baixo tanto, porque eu estava muito por dentro do que estava sendo feito e por quê, e pelas razões. Então tinha questões do Verón, tinha questões de se achar que não ia... Eu estou comparando com o Verón pelo seguinte: o Lázaro, como o Verón, foi campeão mundial sub-17. Exato. O Lázaro era reserva daquele time campeão mundial sub-17 e o Verón era titular e foi o melhor jogador do torneio. O Lázaro fez o gol do título. Uhum. Então o Lázaro tem uma importância também naquela campanha. Eu acho que as vendas são semelhantes. Talvez tudo é uma questão de expectativa. A expectativa é a mãe da frustração. Como eu estava por dentro do que estava acontecendo com o Verón, eu não fiquei frustrado. E como eu não estava esperando que o Flamengo vendesse, me frustrou. Só pela questão da expectativa. Vai ser bom para o jogador, ele vai se juntar com o Kaique, que ele conhece, vai se juntar com o Léo Batistão, que foi para lá agora. Sabe que a janela de transferências tirou, durante o Campeonato Brasileiro, 49 jogadores que começaram o campeonato e não vão terminar. Além do Lázaro hoje, o Nonato do Fluminense também. A gente vai falar daqui a pouco também. O Nonato foi embora do Fluminense. O Internacional vendeu o jogador. Ô, Richarlison, não te ouvimos ainda sobre o Flamengo e sobre a atuação histórica de ontem contra o Vélez. O que te pareceu? Tem muita gente na rua, inclusive torcedores adversários, entendendo que, acabou. O malvadão chegou e vai levar. O Flamengo está jogando muito. Você acha que é por aí, Richarlison? Tá quase impossível de bater esse time do Dorival? Tá difícil, viu, Diniz? Tá difícil. E eu acho que, acima de tudo, a confiança que esse time tá, né? E a gente vê uma coisa que eu sempre achei importante quando eu jogava é o vestiário. Né? Se você pegar que o Vidal tá no banco e tá feliz, que o Cebolinha... Claro que isso é questão de tempo, daqui a pouco não vai estar tão feliz, mas... Essa questão de o cara veio como um investimento por tudo aquilo que ele representa no futebol mundial, o cara está no banco e está feliz, está rindo, está curtindo, o próprio Cebolinha. Então isso demonstra por que o Flamengo está chegando nesse nível. Claro, né, evolução de alguns jogadores, né, a forma com que o Dorival está trabalhando essa equipe, né, dando oportunidade principalmente para jogadores que até um tempo atrás o torcedor queria tirar fora, no caso, né, o Davi Luiz. Que é a diferença do Flamengo? Ele tem peças que podem sair do banco e resolver, ou no mesmo nível, ou até... Todo o Atlético também falou um pouco disso ontem. Tá todo mundo jogando, tá todo mundo feliz. Agora, eu acho o Flamengo o favorito para ganhar a Copa do Brasil e para ganhar a Libertadores. Acho o favorito. Mas, como a gente conversou ontem, eu vou aprofundar um pouquinho isso daqui. Me lembra um pouco ainda o que aconteceu no ano passado. Eu acho o time desse ano mais organizado defensivamente. Acho o time sólido, o time que sobe, embora deixe espaço nos lados, mas sobe muito bem, compacto, para tentar desarmar no campo de ataque. Agora, hoje eu fui reler os 24 primeiros jogos com o Renato e os 24 primeiros com o Dorival, e é muito parecido. O Renato tinha, em 24 jogos, 18 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Dorival tem 18 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Então você trocou 2 empates do Renato, viraram 2 derrotas do Dorival. O Renato tinha 64 gols marcados e 15 contra. O Dorival tem 51 gols marcados e 14 contra. Ou seja, a solidez defensiva aparente
Eu acho que ela existe, mas ela representa um gol sofrido a menos. Claro que os números não são tudo, a gente está vendo o jogo e a gente está vendo o Flamengo jogar brilhantemente. Aí, ontem eu mandei pro Diniz a matéria do Globo, do dia seguinte, a primeira vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil, 2-0, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Era uma matéria que tinha um parágrafo que fazia observações sobre sustos que o Flamengo levou no primeiro tempo. Mas era uma matéria extremamente elogiosa ao que o Flamengo estava fazendo. Sustos esses que acontecem com muito menos frequência nesse momento, né? Sem dúvida, estou de acordo. Mas eu só estou dizendo que, como um alerta, ou seja, o Flamengo do ano passado parece que estava tudo uma porcaria e que o Renato não serve para nada como técnico. Mas a impressão há um ano, em 23 de setembro, quando o Flamengo ganhou o primeiro jogo, 22 o jogo, 23 do dia seguinte, é muito parecida do dia seguinte à primeira vitória na semifinal do ano passado, a sensação que a gente tem hoje. E então, tem trabalho para fazer. O que você acha dessa diferença? E queria também, Charles, você como jogador, que foi jogador dos bons, falasse sobre o que tem sido a vida do Pedro nesses últimos meses, né? Imagina o turbilhão de coisas que devem estar passando na cabeça dele, depois de finalmente sair da reserva do Flamengo e hoje está todo mundo dando como certa praticamente a convocação dele para os próximos 2 amistosos da seleção brasileira. Eu não posso afirmar, né? Não vou afirmar porque eu não vivo o dia a dia do Flamengo. Mas eu creio que o Dorival deve ter tido uma conversa com o Pedro e com o Gabigol. Falar assim, quero os 2. Só que um vai ter que abrir mão de algo. Sim. E no caso seria o Gabigol, né? Que era do jeito que ele gostava, principalmente quando jogava o Bruno Henrique de um lado, o Everton Ribeiro do outro. E eu acho que isso foi o diferencial, eu acho, né? Porque eu não tenho como confirmar. Porque eu já trabalhei com o Dorival. Essa é a minha certeza, talvez. Eu trabalhei com o Dorival. São Paulo? Não, trabalhei no Atlético Mineiro. E eu sei que ele faz dessa forma. E aí talvez seja a diferença que eu falei do vestiário. Sim. Que talvez, também não sei, que talvez do Renato não era a mesma coisa. Não, o vestiário do Flamengo, os depoimentos que eu tenho no vestiário do Flamengo são de que o vestiário do Flamengo sempre foi esse bom humor que a gente está vendo. Eu acho que teve alguns problemas, que os ruídos que houve foram muito das relações internas do clube. Por exemplo, o Flamengo quando trouxe o Jorge Jesus, a diretoria, na época, pensou em trazer uma comissão técnica larga, porque o Reinaldo Rueda tinha ficado, na opinião de quem contratou, vendido por ter só 2 auxiliares e ficar no ambiente, entre aspas, viciado que tinha no vestiário. Isso com o Rueda. A comissão do Jorge Jesus foi embora. Se você for pegar quem trabalha no Ninho do Urubu em relação a 2019, você vai ter o Dr. Márcio Tanuri, os seguranças, mudou muita coisa. Mas os jogadores sempre se deram bem. Claro que quando começa a perder, você vai ter o ruído. Então, eu acho que essa alegria, ela estava presente no ano passado também. Você pode fazer outra coisa. Aí faz sentido. Eu acho que faz sentido o que você está dizendo, no sentido seguinte. O jogador sabe quando o trabalho está bom. Né? Nós vamos ganhar. E aí você fica mais feliz. Isso é verdade. E a questão do Pedro é o seguinte, para mim ele está na Copa. O momento que ele está vivendo é absurdo. Em que pese o fato dele jogar no Brasil, Richarlison, dessa diferença, né, que a gente sempre comenta aqui, né, porque o Pedro tem tido poucas oportunidades, ou quase nenhuma, de jogar no que se estabelece hoje como o altíssimo nível do futebol, que é o futebol europeu, as principais ligas europeias. Uma chance, né? Não foi tão bem, né? Mas era muito jovem, né? Lá na Fiorentina. Agora, você acha que, apesar desse asterisco, tem que levar? Tem que levar porque, primeiro, que é um cara que tem características diferentes de todos os outros que talvez possam estar nessa lista do Tite. Ele é o centroavante, que ele não entrega intensidade, mas dentro da área ele entrega tudo. É um cara que tem qualidade em curto espaço, que isso é diferencial para ele. É um cara que tem uma mobilidade até bacana na entrada da área, ele sabe fazer um pivô, ele sabe vir fazer uma tabela. Então, assim, eu acho que por tudo isso que eu estou falando, mais os gols, né? Que já é o segundo hat-trick dele aí. Então, assim,
E o momento. Eu acho que... Eu imagino que deve estar passando na cabeça do Pedro é o seguinte: quero que esse momento perdure até pelo menos a Copa. Porque, né, a gente ainda tem 2 meses até lá, né? Então, às vezes, pode ser que... Bastante coisa pode acontecer até lá, né? Mas na cabeça dele, ele deve estar pensando assim: tô lá, eu preciso continuar com essa fase, eu preciso, claro, continuar ajudando o Flamengo, porque isso também vai me ajudar, mas, acima de tudo, não tem como não levar ele hoje. Mais 2 coisas aqui, ó. O Flamengo recebeu 2 propostas pelo Mateuzinho, times da Premier League, um deles o Southampton, algo em torno aí de 5 milhões de euros, 25, 26 milhões de reais, e as 2 foram recusadas nesse momento pelo Flamengo. E a gente estava falando aqui sobre o Lázaro, tenho a impressão de que o Palmeiras e o Flamengo, eles fazem estratégias parecidas nesse aspecto. Eles vão vendendo os jogadores da periferia do time principal, né, aqueles jogadores mais novos, e injetam esse dinheiro para manter os seus principais jogadores e conseguir uma base que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vem conseguindo manter nos últimos anos. Você acha que isso é pensado, PVC? É por aí ou falei bobagem? Não, eu acho que tem um pouco a ver com isso, mas o Flamengo já fez isso há mais tempo. O Flamengo fez com o Vinícius Júnior um pouco disso, né? Você vende o Vinícius Júnior e contrata o Gabigol. Então você vende um garoto que não tinha feito, que estava fazendo 18 anos e traz um jogador mais experiente, jovem, para muito tempo. Depois vendeu o Renier, que era um primeiro reserva ali do time do Jesus. Só que o Vinícius Júnior foi a maior transferência da história do futebol brasileiro fora o Neymar. Uhum. E o Lázaro sai por 7 milhões de euros. O Lázaro, provavelmente você não está avaliando que o Lázaro vai ser o Vinícius Júnior. Então você vende por 7 milhões de euros. Também tem uma outra questão que é a pandemia, né? Você está vendendo depois da pandemia. Mas o Antony custou 95 milhões de euros depois da pandemia. Verdade. Pode ser porque algum louco do Manchester United ele pagou, mas pagou. E os números do Lázaro nessa temporada são bons. 45 jogos, ele marcou 8 gols e deu 7 passes para gol. Você pensar que é um menino que não é titular com frequência, são bons números, né? E boa parte desses 45 jogos são jogos em que ele não atuou muitos minutos, porque entrou ao longo do jogo, né, Richard? E acho que o mais importante de salientar do Lázaro é que ele mudava o perfil do time do Flamengo, né? Menino lépido, né? Que gosta de jogar de lado com enfrentamento. Lépido? Fazia tempo que eu não ouvi, hein, Richardson? Lépido. Às vezes eu uso essa palavra. Mas entendeu? Então ele conseguia mudar essa característica. Eu também fiquei meio surpreso com essa venda, porque é um jogador diferente do que o Flamengo tem, né? Ele tem o Cebolinha. O Cebolinha já é mais um pouco experiente, né? Um cara que já tem uma outra visão de jogo, um cara que entrega isso, mas o Lázaro é aquele menino que bate o pé na área, até que ele fez o gol, enfim. Né? Eu fiquei surpreso. E pelo valor. Eu acho que o Flamengo poderia ter esperado um pouco mais. Agora, eu acho que tem uma diferença em relação ao Mateuzinho, pode ser, porque você sabe que, faltando agora 2 jogos de Libertadores, 3 jogos de Copa do Brasil, você consegue compor com repetindo um dos centroavantes no lugar do Lázaro, né? Joga um jogo o Gabigol, joga um jogo o Pedro e você consegue revezar se você precisar ou ter o time titular. O Matheus França também, né? Que pode jogar ali. Pode jogar ali. Que também está surgindo muito bem. E o Varela não jogou ainda, né? Então, assim, você sabe que o Varela foi comprado para ser o titular daqui a pouco. Mas ele ainda não tem adaptação suficiente. Então, o Mateuzinho faz falta na ausência do Rodinei. E acho que também percebe que o Mateuzinho tem potencial para virando titular do time, né? Porque é provável que o Rodinei saia no final do ano, né? A negociação pela renovação estava travada ali, parece que as partes não desejam a continuidade. Então, tem tudo para que o Mateuzinho vire o titular do time em 2023, se valorize. Tem o Varela, é verdade, mas o Mateuzinho tem qualidades para ser o titular, se valorize no mercado e o Flamengo possa fazer mais para frente um dinheiro a mais, né? Vamos falar agora de Atlético Paranaense e Palmeiras, a vitória do Atlético. Richard